Os conservadores passaram muito tempo vagando só, pelos mais profundos desertos, pelos mais profundos mares, pelos mais profundos penhascos. Mas eis que surge uma esperança, uma luz, uma fé, uma santa Greta Thunberg, que trouxe a Robertinha e o Coruja para uma unidade chamada Direto da Cidade da Grávida. You all come to us young people for hope. How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of mass extinction. How dare you? Portanto, sejam bem-vindos. How dare you? Aqui direto da cidade da grávida Taubaté City. E está começando o primeiro episódio do podcast mais taubatiano do mundo. Estamos aqui, né, agora no YouTube. Outrora nós estávamos no Spotify, ou então você só ouvia a minha voz, agora você está vendo a minha nata, a minha cara. E estou aqui com a Robertinha e o Coruja. Fala pessoal, beleza? Beleza? Então, gente, agora a gente está aqui no YouTube, vamos fazer episódios semanais. Já peço para que vocês se inscrevam no YouTube, que vocês sigam o Instagram e o Facebook. Temos uma página também no Facebook. Queria também, primeiramente, agradecer aqui ao estúdio, né, 7 Live, o pessoal do grupo Trend 7. Então, se você quiser alugar um estúdio para fazer um podcast, para fazer um programa, né, contate-nos, né, e eu também faço parte desse grupo. E você pode vir alugar, gravar seu podcast, entrevista, gravar um vídeo, um programa. E é isso. Vamos aqui agora iniciar aqui o assunto. No nosso assunto, como eu já havia colocado, né, nas redes sociais, é sobre liberdade de expressão. Mas antes de abordar esse assunto, vamos falar de alguns fatos que aconteceram na semana, né? Primeiramente falando aí do assunto mais divulgado na grande mídia, o assunto mais falado, mais debatido, mais falado nos podcasts, inclusive, né? Que é o assunto de Hamas, né? De Hamas e Israel. Essa possível guerra, né, que eu não vou considerar como uma guerra, porque Israel é muito superior ao Hamas em questão de armamento militar, de tecnologia militar. Seria injusto falar que é uma guerra, né, porque o Hamas ele é um grupo terrorista que ele surge ali, né, na década de 80, dentro da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana ela surge em meados de 1900 e o Hamas, ele aí, nos anos 80, ele surge como um braço dessa Irmandade Muçulmana. Então, o que acontece muito na grande mídia também, não sei se por maldade ou se por falta de conhecimento mesmo, é classificar, né, os atos do Hamas como atos pró-Palestina. Porque Palestina, né, a causa palestina é em relação ao povo, é em relação à nação, o anseio popular, né, é uma coisa digna, é uma coisa legítima. Mas o Hamas, ele tem o escopo dele, né, a coluna vertebral do Hamas é o islamismo, né? Então prega o que? A eliminação do povo judeu da face da terra, basicamente, né? Queria saber do Coruja e da Robertinha se eles viram alguma coisa aí sobre o assunto. Fala aí, Robertinha. Deixa eu seguir aí.
Bom, sobre o assunto, acho que pegando até o tema do nosso podcast hoje, liberdade de expressão, qualquer coisa que nós falemos aqui hoje pode ser usada contra a gente, né? Porque liberdade de expressão entra muito dentro disso daqui também. Hoje a galera tá com uma hashtag muito forte, hashtag, quando eu digo, em geral, dessa galera, é defender o Hamas. Porque literalmente eles estão defendendo o Hamas. Uma coisa muito louca é ver feminista defendendo o Hamas. Ou qualquer grupo terrorista muçulmano, islâmico, enfim. Elas não têm a menor noção do que está acontecendo na realidade e como elas seriam tratadas se elas estivessem lá, né? Porque, assim, choveu na internet vídeos de mulheres sendo, enfim, das piores coisas que poderiam acontecer com uma mulher, enfim. E eu não vi uma feminista se levantar para defender a causa. Eu não sei se vocês viram. Eu, particularmente, não vi nada. E é muito engraçado porque quando pessoas tem falas como a do Márcio, tem gente que olha torto. Como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Muito louco, né? A inversão dos valores dentro disso. Só pra deixar claro, Israel não atacou. Ela foi atacada. Certo? E só tá se defendendo e defendendo o seu povo, como sempre foi. Bom, mediante a isso em relação a Hamas e Israel, na verdade é uma guerra já antiga, na verdade, isso daí, né? Se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito antiga. Desde histórias, enfim. Você como muçulmano, né? Você pode falar melhor, né? O que eu acho, assim, engraçado, assim, é que hoje isso está repercutindo de uma tal maneira, só que eu procuro saber a solução. Qual seria a maior solução para essa situação, né? A gente vê que todos os lados querem contar uma versão, todos os lados querem contar uma coisa, falam que tem um interesse, isso, aquilo, um quer defender, um quer se tornar um Estado, mas qual a real, o que está por trás disso tudo? Eu faço esse questionamento, porque, na verdade, é o que eu realmente quero saber. Qual é o predecessor disso daí? Onde vai chegar, né? Foi dado um acordo por parte de Israel de 2 estados, né? Só que eles não aceitam. Eles não aceitam 2 estados. O objetivo é a eliminação do povo judeu, a eliminação de Israel, entendeu? Também para pensar sobre... Aqui, fica muito injusto também a gente pensar como o povo oriental. Porque a cultura oriental já é diferente da cultura ocidental. Uhum. A cultura deles lá, a cultura israelita, a cultura ali dos árabes, né? É totalmente diferente da nossa. Então, se tem na cultura ocidental sistemas políticos, né, que foram evoluindo até chegar em democracias, você tem várias ferramentas, vários dispositivos para que isso aconteça. Você não tem isso lá. Entendeu? Lá, questão de direitos humanos, por exemplo, não existe. Por quê? Porque não existem essas ferramentas que a gente tem aqui. Graças a Deus, a gente consegue ter diálogo, a gente consegue ter bipartidarismo, entendeu? E lá não existe isso. Lá é como se fosse a lei do mais forte, né? Vamos dizer assim, né? Mas é complicado tentar olhar com essa ótica, né? Sim. Mas qual que é a solução? A solução seria que esses sistemas que a gente tem na parte ocidental também fosse adotado lá. Só que eles detestam o mundo ocidental. Então tudo que vai para lá do mundo ocidental é um perigo, né, para a cultura deles. Praticamente não vai chegar em lugar nenhum isso daí. Que vençam melhor, né? Porque Israel ele vem atacando ferozmente também. A gente tem que pontuar também. Se não me engano, eles estão usando uma bomba de fósforo branco, que é uma bomba que não é permitida. Porém, cara, não sei qual que é o menos pior. Sabe? Israel, pelo menos, ele tem um pouco dessa herança ocidental, né? Então ele tem essa parte política, esses sistemas políticos, esses vários dispositivos que você pode ter um diálogo. Dentro de Israel, inclusive, tem muita gente que mora na faixa de Gaza e que trabalha lá. Caraca. Dentro de Israel, tem muitos árabes. No governo de Israel tem muitos árabes. Entendeu? Então, é complicado. Quem que é o mais tolerante, quem é o mais intolerante, sabe? Eu acho que, assim, né, não querendo ser muito religiosa e tudo mais, mas é uma guerra espiritual. Né? Se a gente for se basear na Bíblia, tudo que está lá está acontecendo, né? E eu não acho que esse ataque a Israel tenha sido uma coisa, não vou falar corriqueira, mas foi diferente dos outros ataques que já houveram, né? Porque o Hamas se preparou demais para esse ataque.
ela fez três linhas de ataque, né? Terra, mar e céu, né? E pegou um feriado judaico para fazer isso. Sabiam da rave que estava acontecendo ali na faixa de Gaza, mas também muito, né, não, assim, não é culpa de quem estava lá, mas poxa, você vai para uma rave no meio da faixa de Gaza, sabendo que há uma guerra há 70 anos. É uma coisa, né, assim, teve até um caso que eu achei muito curioso, assim, que eu cheguei a chorar, né? Porque a gente vai vendo as coisas e começa a se emocionar, né? A mãe de uma das brasileiras que foi morta na rave, ela implorou para que a filha não fosse para a rave aquele dia. Implorou. Né? E a mãe chora, assim, o relato dela é muito tocante, assim, eu implorei para que minha filha não fosse. O que aconteceu? Sentimento de mãe, né? Isso é impressionante, mas outras pessoas, e é muito louco também, eu tava vendo que tem uma combatente israelita, não sei se vocês viram isso, israelita, tá certo? Desculpa. Sim, tava tá até. certo. Que ela é do alto comando, enfim. Parece que ela recebeu uma mensagem no celular que haveria um possível ataque. Nessa hora, ela já armou todo mundo. Eles são meio bairristas, assim, né? Então eles têm uns bairros, assim, meio cidades. Ela armou todo mundo e eles foram os únicos que conseguiram se defender. Caraca. Caramba, Eles não dessa eu morreram. sabia. Pois é, eu vou compartilhar com vocês depois, mas é bem interessante, assim, a história, né? E aquilo, acreditar que alguma coisa errada tá acontecendo. Tem uma frase que eu gosto muito, aprendi em Anaconda, que é: floresta quando silencia é porque o predador tá por perto. Boa. Os caras ficaram quietos. Não tô falando que eles não atacaram nesse meio tempo. Atacaram. Com certeza eles fizeram atrocidades. Mas ataques concisos, assim, foi esse. Por muitos anos esses caras ficaram quietos. Uma coisa premeditada, né? Uma Com coisa certeza. Que foi pensada. E acima de tudo, quem financiou esses caras? Né? Então, há muitas falhas. O governo de Israel ele vai ter que prestar contas, o Netanyahu, né, vai ter que prestar contas do que aconteceu. Porque Israel tem o Mossad, que é um dos maiores serviços de inteligência do mundo. Mossad. Entendeu? Tem CIA, vamos dizer que está no top 5 de serviços de inteligência. E não conseguiu detectar essa invasão? Como assim? Assim, eu posso estar enganada, tá? Porque, né, quem sou eu no fim do mundo, no interior de São Paulo, no Brasil aqui. Mas eu acho que eles pecaram pelo excesso de tranquilidade. Tava muito quieto por muito tempo. Os caras abaixaram a guarda. Eu posso estar enganada no que eu tô falando, tá bom? Mas você recebeu um ataque... Essa é uma lição do baiano. Tropa de elite. Como é que tá o humor? Tá quieto. Tá quieto demais. Como é que tá a faixa de Gaza? Tá quieta demais. Tá quieta demais. Então, mas assim, eu acredito que foi pelo excesso de tranquilidade, assim. Os caras baixaram a guarda. Posso estar equivocada no que eu tô falando, de novo, não sou nenhuma especialista, porque brotou especialista em geopolítica nos últimos dias também, né? Não sei se vocês repararam nisso, mas todo mundo agora é PhD. Principalmente uma raça que eu gosto muito, que é o jovem. Nossa! O jovem na faixa de 21 a 26 anos ficou especialista no assunto. Maravilhoso. Mas enfim, acho que foi por isso, entendeu? Até porque eu tava vendo uma moça que mora em Israel, e ela foi convocada, né? Ela era reservista, é brasileira, inclusive. E ela disse que o ataque que aconteceu por mar, eles não tinham nenhum tipo de segurança terrestre ali. E o Hamas sabia disso. Né? Eu vi, estava até na CNN, essa moça dando entrevista. Não vou me lembrar o nome agora, me desculpem, mas ela estava falando que eles não tinham como pegar ali. A invasão por mar não tinha como ser detida. A não ser que Israel tivesse colocado soldados ali, mas mesmo assim, pelo número de terroristas que chegaram também, não sei se aguentaria. Por causa do feriado, pode ser também por causa do feriado, né? Eu tava falando aquele feriado em que dizem que, eu não sei qual é o nome do feriado, mas eles dizem que, cara, nem o celular o pessoal mexe, entendeu? Fica desligado, entendeu? Então o pessoal tava bem tranquilo. Agora vamos dar um zoom out nesse conflito e vamos pensar quem internacionalmente poderia estar se beneficiando desse ataque ou desses ataques, os países desenvolvidos. Quem que vocês acham? Posso falar ou eu vou tomar ban na live também? Pode falar. É que todo mundo acha que é muita teoria da conspiração, e a teoria da conspiração é um negócio irreal até que aconteça, né? Pode falar, eu amo a teoria da conspiração. Globalistas, cara, com certeza. Eu tava vendo o Gengivão, nosso querido Gengivão, e ele deu uma aula sobre isso, falando assim, cara, quem financiou isso muito provavelmente está nos Estados Unidos. E tá se beneficiando porque os caras, não tem nada que fomente mais uma economia do que uma guerra. Não tem. Isso é verdade. Porque soldado precisa comer. Então você tem que girar o agronegócio pra você conseguir fazer isso, né? Soldado precisa de arma.
Você tem que girar a indústria bélica para isso, né? Água, energia, transporte, tudo flui, cara, numa guerra. Como foi na Segunda Guerra, como foi na Primeira Guerra. Destrói, mas gera muita riqueza para as pessoas certas. Pensa você, um investidor. Cara, globalista top do mundo. Você não tem mais limite para dinheiro. Você coloca a tua grana toda na indústria bélica. Ou em algum nicho de mercado que você sabe que vai estourar alguma coisa. E você tem o poder de estourar uma guerra sobre isso. O que você vai fazer? Você vai estourar. Né? Tem uma coisa que eu sempre penso assim. Quando você chega num certo nível de grana na sua vida, você tem que ensinar para as outras pessoas como é que elas devem viver. E aí você começa a controlar a população. E entra muito dentro do tema hoje de liberdade de expressão, né? E você coloca o cabresto nas pessoas, a focinheira nas pessoas. Tanto mental, principalmente a mental, é a mais perigosa. Eu vou comentar sobre isso depois. Mas é, pra mim, globalistas. Não vou citar nomes, né? Mas vocês já imaginam quem. E aí? Eu... Você acha que são os globalistas, que são países, são grupos? Cara, assim, eu acredito que também possam ser globalistas, né? Hoje eu vejo o país em questão aí, que até então era um país que, na época que nós estudávamos, né? China. Era um país, assim, que não era tão forte, que depois diziam que se tornou um país muito forte, né? Devido ao seu alto nível de população, de pessoas, né? E, cara, tem sempre alguém por trás, isso é uma verdade. Porque eu vejo que a gente não fica um mês hoje sem ter uma notícia que viraliza. Alguma guerra acontece. A gente tava com Ucrânia e Rússia, né? Eu até postei aquele meme, né? Que tá lá a mulher ciumenta, já viu? Como que é isso aí? Que tá a mulher aqui e a mulher e o cara olhando pra outra mulher. Sim, esse aí tem um monte de meme mesmo. assim. Daí eu coloquei assim, Guerra da Ucrânia, tá ligado? Com ciúme. Daí tava lá. Só coloquei podcasts, né? Podcasts, Guerra de Israel. Que todo podcast agora tem a guerra, né? Então, o que eu vejo nisso? O povo vai gostar de guerra. Devido à minha ignorância, né? Eu vejo que realmente tem alguma coisa por trás do cenário. Tem sempre alguma coisa que a gente precisa fazer a população ver isso pra gente agir nisso daqui. Nova ordem mundial. Entendeu? Então, cara, do nada, assim, lembrando que esse conflito entre Hamas e Israel sempre existiu. Sim. Mas da maneira que aconteceu, do nada, assim, então, cara, desculpa, até com a minha ignorância, com a minha burrice, não tem como achar que foi do nada isso. Alguma coisa tá por trás, né? Então, eu acho, particularmente, tem um beneficiador, sei lá, um beneficiado secundário, mas existe um primário. Sim. O primário é o Irã. Então, o Irã, ele é o principal patrocinador do Hamas. E ele não patrocina diretamente. Ele manda armas para a África e da África vai para o Hamas. Então, o Irã, pensa bem, o Irã, ele não pode ter bomba nuclear. Tá querendo ter? Entendeu? Agora, imagina se o Irã tivesse arma nuclear. Nossa. Tinha acabado com Israel já. Imagina. Entendeu? Então, o Irã ele tem o poder de patrocinar o Hamas e vai fazer isso. Nessa guerra. Porque eles declararam guerra. Se não me engano, o Hamas declarou guerra. Declarou guerra. Entendeu? Não foi uma operação militar como o Putin, né, declarou lá na guerra da Rússia. Mas o Irã ele pode se beneficiar e sabe quem que pode entrar na jogada? A Rússia. Então, mas aí é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se era fake news ou não, né? Porque, né? Fofoca mentirosa. Parece que encontraram alguns drones russos no meio da rave. Fiquei sabendo disso aí também. Ah, é? Então, assim, também tem essa teoria, né? De que a Rússia já tá com a China nesse lance do Hamas. É o bloco, né? O bloco oriental ali. E que os caras já estão financiando, por quê? Que eles querem tirar um pouco da onda da Ucrânia. Porque, até onde eu sei, parece que a Rússia tá quebrando já. Porque ela achou que a guerra ia durar uns 10 dias e já estão tomando um pedalo. Por quê? Que a Rússia tá quebrada. Por causa da guerra da Ucrânia. Tá. É impossível a Rússia perder a guerra da Ucrânia. E por que ela não ganhou até agora? Uma pergunta sincera. A Rússia tem arma nuclear. Uhum. A Ucrânia não tem nada. Uhum.
Se a Ucrânia quiser, se a Rússia quisesse, ela exterminaria o povo ucraniano. Isso aí é uma coisa bem clara. Só que não seria muito inteligente porque começaria uma espécie de terceira guerra mundial. Começaria? Começaria. Então, isso é interessante. Será que começaria? Ou será que já começou? Porque se partir do pressuposto que se eu vou e uso uma arma bélica, um extremo poderio, bum, vou lá e usei. Aí todo mundo vem em cima de mim. A ONU vai querer ir, os outros demais países, mas aí eu chego na conclusão e falo assim, ó, resolvi minha questão. Acabou. Minhas armas estão guardadas. Não tem por que mais ninguém soltar, não tem mais por que ninguém fazer nada. E aí? Já era, você exterminou um país e isso não vai pra frente, porque não tem por que os outros falar assim, mas eu vou te ameaçar jogando uma bomba, porque daí que vai virar a terceira guerra e ninguém quer isso. No final ninguém quer isso. Então eu vendo desse pressuposto, não. O que acontece? Um exemplo claro, se eu pegar uma formiga vermelha, uma formiga preta e deixar num formigueiro, elas vão montar a sociedade delas ali, elas vão viver em comunhão tranquilamente. A partir do momento que vier um terceiro elemento e sacudir esse formigueiro, as duas começam a guerrear. Ninguém falou para uma ou para outra que era inimigo. Mas por que elas começam a guerrear? Porque elas veem que tem uma certa diferença. Alguém causou aquilo ali. Então essas guerrinhas pequenas assim, para mim, ao meu ponto de vista, parece assim, que alguém tá esperando alguém dar esse ponto de partida. Então, um termo que se usa é guerra por procuração, né? Que aí que acontece? Aí entra as grandes potências só patrocinando os lados. Exato. Aí tem um bloco oriental, que é o bloco ali da Rússia, China, que vai patrocinar o bloco oriental. E aí Israel, quem vai patrocinar vai ser o Ocidente, né? Os Estados Unidos, se eu não me engano, mandou uma nota, né? Escrito que agora o mundo, o Ocidente, precisa tirar os esforços da Ucrânia e jogar para o Israel. Acabou a Ucrânia. Você tá entendendo? Então, aí você já vê. Então, cara, por isso que eu falo, realmente, se quisesse acabar com a Ucrânia, poderia ter acabado. Você não quer, não é do interesse. Não realmente, que nem você também falou, Roberto. Tem todo um interesse por trás, gera um movimento econômico gigantesco, porém, se é um formigueiro. Alguém ali tá... eu vou um pouco mais longe nessa questão, porque, de novo, não é teoria da conspiração, não. As vozes da minha cabeça me dizendo... Pra quem seria benéfico uma terceira guerra mundial? Nova ordem mundial. Pensa comigo, esses caras vivem falando que o mundo tá superpopuloso. Vivem? Pois é. Pode falar do flango flito aqui? Fala... Flango flito. Que pra mim, tenho minhas grandes questões com isso. Pra mim, aquilo foi a pontada inicial dos testes dos caras. Pra ver o quão fraca a população tá em saúde. E eles viram que tá mal. A saúde do mundo não tá boa, gente. Você vê o nível de obesidade, o nível de doença cardíaca. Por mais saudável que a gente pareça ser, nós não estamos, né? Principalmente no nível de vitamina D. A gente não toma sol. E é uma coisa super importante. Quando vem uma guerra, eles vão exterminando por povos. Então, tipo assim, quantas mil pessoas morreram na Ucrânia até agora? Não sei. Eu também não sei. Mas morreram uns milhares. Um pouquinho, né? Bastante. Papai Putin não tá... Em 2 dias, a guerra entre Hamas e Israel já matou o quê? Umas 2.500, 3.000 pessoas? Por aí. Nos 2 primeiros dias? Pois é. Hoje já deve ter batido uns 5.000, assim, uma tristeza gigantesca. Mas enfim, o que eu queria chegar com tudo isso? Se os caras vivem falando que o planeta tá superpopuloso, e eles acham que eles sabem como a gente tem que viver a nossa vida, o que esses caras vão fazer? Acabar com a gente. Não é de interesse deles meter uma bomba nuclear? Ainda. Mas a partir do momento que isso vire uma... Que eles, já testou o flango flito, não deu certo, testou guerras pra ver se eles iam, não foi certo. A guerra civil, gente, assim, também é uma coisa que pode estourar a qualquer momento. A polarização, odeio a palavra, né? Mas a polarização tá um negócio muito forte. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Né? Eu não sei como é que tá na China, porque a gente não tem a menor noção daquilo. Mas eu também... Não sei se não tem, viu, Marcião? Não sei se não tem, tentaram cara. fazer uma revolução colorida no ano passado na China. Parece que não deu certo. Claro que não deu, né? Mas é que o despertar vai acontecer. Em algum momento, cara, o povo desperta. E aí... desculpa. Não pode falar. Lembrando, desculpa interromper você, Roberto, que em relação às bombas, eu sou extremamente ignorante nesse sentido, mas a bomba de hidrogênio, se não me engano, é até mais forte que a bomba nuclear. Ela não deixa, como posso dizer, não vai deixar radiação.
E eu conheço alguns países que têm ela e o teste dela em massa é terrível. Ela chega a explodir praticamente que nem a bomba atômica no ar, mas ela não deixa radiação no local. Lembrando, gente, que a gente é de Taubaté, a gente pode estar sendo muito ignorante nesse comentário, tá? Em tudo que a gente tá falando, só pra lembrar. Mas, cara, dá pra usar. Por isso que eu falo pra você, parece que uma coisa que você falou interessante, Roberto, você fala assim, realmente, eu já ouvi muitas coisas da Nova Ordem, conheço, acho muito interessante, mas que nem, se a gente pegar gerações, vou dar um exemplo claro aqui, já vou encerrar, se pegar a minha geração, que é do Março, que eu cresci em fazenda, então, cara, meu avô acordava, 4 horas, 5 horas da manhã, a gente ia no celeiro, tirava leite da vaca direto lá, tomava. Hoje, se a gente pegar as crianças de hoje, elas não podem tomar esse mesmo leite. Nunca virou vaca também, né? Poxa, mas é engraçado. É pra geração sempre que ultrapassa outra ser mais forte. Mas as gerações que nós temos, elas são mais fracas. E o que mudou? Então, se é pra ser uma coisa conspiratória, eu penso assim que até a nossa alimentação já tem coisa já que vai enfraquecendo a gente, né? Com certeza. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas eu creio que já é uma coisa que iniciaram, né? Mas isso daí é inevitável, porque é uma troca, né? Ou você vive com todas as benesses do mundo moderno e da cidade grande, das grandes cidades, que foram criadas para dar certo, não foram criadas por ser humano dar certo. Sim. Entendeu? Ou você vive na roça. Entendeu? Onde você tem mais qualidade de vida, obviamente, mais qualidade mental, mais qualidade de sono, mais qualidade alimentar. E você não tem as facilidades do mundo moderno. Quer ter um hospital perto, quer ter uma universidade, entendeu? É por isso que as pessoas elas fazem essa troca, entendeu? É um acordo não dito. Um acordo não falado. Lá, Robert. Bom, mas só retomando o raciocínio para encerrar a minha parte também. Não foi benéfico ainda mandar as bombinhas, mas em algum momento vai acabar acontecendo. Eles vão reduzir a população do mundo, porque quanto menos gente você tem, mais fácil de controlar fica. E a gente vai entrar nesse tema da liberdade de expressão. Se você tem 1000 pessoas, é muito mais difícil de você controlar do que se você tiver 100. Concorda? Isso é verdade. Né? A disseminação de informação é muito mais fácil, cara. Se você tiver 100 pessoas do que se você tiver 1000. Você, ao invés de ter 1000 cabeças pensantes, você só tem 100. Controlar esse povo é muito mais fácil. Eu tenho um livro lá em casa que eu esqueci de trazer hoje. Que é Como Será o Mundo em 2020. E é um livro de 2008. E nesse livro fala que com a descentralização de informação, os governos perderiam a força. Porque quando você tinha as informações oficiais sendo ditadas pelo governo indiretamente pela grande mídia, você tinha muito mais controle da população. Como surgiu a internet e basicamente qualquer um vira um repórter, qualquer um vira um jornalista e você consegue pesquisar muita coisa, inclusive sobre governos, inclusive sobre atores do governo, você sabe o que ele está fazendo hoje, você sabe o passado dele em tempo real, fica muito complicado você manipular, né? Manipular as pessoas, as massas, né? Por enquanto também, né? Porque hoje em dia o pessoal já tem essa mania de reescrever a história do jeito que eles quiserem. Né? Tem até um livro que eu vou citar, eu também não trouxe, acabei esquecendo, mas é o 1984, do George Orwell. É o que nós estamos vivendo hoje. Eles têm um ministério, se eu não me engano, é o Ministério da Verdade, em que eles reeditam a história o tempo todo, né? Então eles reeditam o passado, o presente e o futuro. Eles colocam quem eles quiserem em guerra, é um negócio muito louco. Então hoje, se você é um grande herói, amanhã não me interessa mais que você seja um grande herói. Eu vou te colocar como vilão e como inimigo da nação. Caramba. E aí amanhã me interessa que você volte a ser. Eles reescrevem a história do jeito que eles quiserem. E as pessoas, elas só têm uma única fonte de informação. E aí, pronto, fica na cabeça delas muito rápido. Não tem onde consultar, né? Esse livro eu recomendo a todos que leiam. Existe o filme também. A todos não. A todos. Sorry. A todos. A todos, não pode esquecer. Como é? A todos. Tides. Todes. Tides. É todos, Cacildes. Ah, tá. Entendedes? Todos. Entendeu? Desculpa, eu sou ignorante, gente. Desculpa. Você todos do conservadorismo caipira. Você tem que aprender as palavras modernas. Mas sabe que eu cresci numa bolha, né? Eu cresci literalmente numa bolha. Então tudo isso aqui pra mim é uma novidade. Você já viu o microfone? Cara, eu já tinha visto assim. Eu nunca tinha chegado perto mas de um assim com mola, não.
Eu nunca tinha visto, eu tô achando massa. Que eu tô achando isso aqui animal. Eu também. Eu falo, nossa, que negócio tecnológico. E essa cadeira que vai pra frente e pra trás aqui, eu gostei demais. Eu também. O moço arrumou aqui, caiu, mas eu achei o máximo também. Mas, lembrando da pauta liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão pra vocês? Vamos tocar num ponto-chave aqui. Já vamos começar no assunto? Vamos começar no assunto, então. Vamos começar no assunto aí. Vamos começar no assunto. Quer fazer a abertura do tema? Tema. Liberdade de expressão. Segundo o pai Google, liberdade de expressão é um atributo da natureza racional do indivíduo e é o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias, pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. Isso é o que o Google diz. É o que o Google diz. Caraca. Eu achei muito curioso, porque quando eu pesquisei isso no Google, dei uma bugada, veio uma foto do Grande Irmão. Caraca! Você bota fé? Foi um recado. Ele está de olho em nós. Foi um recado. Mas, interessante, hein? Interessante. Que liberdade de expressão eu acho que é um tema muito, eu vou dizer assim, composto, complexo. Né? Liberdade de expressão para muitos pode ser ir e vir, para outros pode ser o direito de trabalhar onde quer, o direito de estudar o que quer, o direito de falar o que quer, que daí entra realmente liberdade de expressão, né? Mas de pensar o que quer. De pensar o que quer também, né? Eu acho que é tão complexo, né? Que eu acho que, na verdade, todo mundo não sabe a real vertente do que significa liberdade de expressão ou o conceito de liberdade. Porque ninguém se interessa saber isso. Ninguém pergunta pro pai e pra mãe, depois de atingir uma certa idade, pai, o que é liberdade? Porque, cara, se você falar pra mim que liberdade é você fugir de alguns conceitos da sociedade, pra muitos você vai estar fugindo de responsabilidade. E aí, o que é? Você não pode ter essa liberdade. E aí? O cara que vive no campo, e ele decide viver no campo. Se ele não produzir nada, mesmo estando no campo, ele vai morrer. Então, entendeu ou não, o conceito de liberdade ele é muito complexo. Eu não saberia explicar ou externar ele aqui. Então, mas daí, por exemplo, o cara que mora no campo, ele arca com as suas próprias responsabilidades. Então, ele tem responsabilidade de se manter vivo, de se manter alimentado e alimentar a tua família. E isso é uma liberdade. E essa é a liberdade. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Isso seria liberdade. Porque ele faz o horário dele, por exemplo. Quer dizer, é claro que existe a natureza ali e tal, né? Então, cara, ele sabe o horário que ele precisa plantar, ele sabe a época, entendeu? Mas isso eu acho que isso, cara, que completa o ser humano. Entendeu? Você ter essa liberdade, né? É interessante que direita e esquerda têm conceitos de liberdade. No passado, faz muito tempo, a gente teve uma ditadura militar no Brasil. E foi uma pauta da esquerda, fervorosa, liberdade de expressão. Até 2018, quando veio o Bolsonaro, e aí a liberdade de expressão, pelo menos eu sinto isso, deu um boom, uma invertida muito grande. E hoje você vê uma relativização da liberdade de expressão. É claro que existem várias esquerdas, existem várias direitas, né? Tem pessoal da direita que curte, não que curte, né? Mas que gosta dessa ideia do militarismo, né? Que morre de saudades dessa época da ditadura militar, quando ele não podia falar mal do governo por causa de direita. Agora que estamos no governo de esquerda, o cara tá achando ruim. Não pode falar, mas você tá exaltando a ditadura militar. Exatamente o que eles fizeram. Eu vou discordar um pouco do Coruja, assim, porque eu acho que liberdade de expressão não é uma coisa complexa. É uma coisa até muito simples. Tem uma frase do pai Olavo, saudades Olavo, nosso velho. A expressão... Meu Deus do céu! Ora porra! A expressão eu deve... consigo imitar a voz dele falando isso, gritando. A expressão deve ser total, mas limitada ao direito de não ouvir. Eu posso falar o que eu quiser. Se você não quiser ouvir, pronto. Tá resolvida a questão. Ela é muito simples. Duas coisas que acontecem muito hoje. As pessoas são muito afetadas emocionalmente, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu posso chamar de bobo. Você liga? Você vai chorar. Desculpa. Ele liga, viu?
Eu ligo. Depois eu vou falar mal da Acho que Roberta. a pior coisa que Ele vai me processar. A pior coisa que pra ele ouvir é bobo. Fogo amigo, sério? eu peguei o ponto tem fraco trauma. mesmo. Ele tem trauma. Eu sou o brincalhão da quinta série. A criança interior, né? Pô, a quinta série não sai dos caras. É impressionante, né? Taubaté tem essa cultura, né? A quinta série não sai da gente. Mas retomando, desculpa, vou usar outro termo. Que você é meio esquisito. Esquisito pode? Ah, não. Nossa, esse é pesado. Esse é mais pesado Mais ainda. pesado ainda. É, esse é mais pesado. Estranho. Estranho, ok? É, pode ser, Que pode você ser. é estranho. Você se sente estranho? Não. Então é só me ignorar que tá tudo certo, não? Eu vou te processar, Roberto. Tá vendo? Pode? Eu posso. Ele pode. Fogo amigo é o pior que tem, Então, né? mas isso é interessante, ó. Esse conceito, assim, da liberdade, né? A Roberta, ela pode se expressar do jeito que ela quiser. Correto. Eu defendo esse ato dela, mas eu também posso me expressar de qualquer maneira em relação ao que ela falou. Exato. Eu te dei abertura. Hoje em dia não tem... É que eu não sei, gente, mas hoje em dia tem muito disso. A pessoa se expressa, eu não gostei, vou processar. Hoje em dia tem muito disso, né? Tem e esse outra- processo é cabível, né? Sei lá. Outra que vocês frase acham do Pai Olavo que é maravilhosa. Só querem falar, não querem ouvir. Né? Você só dá o direito de réplica. Bom, só vou falar, mas eu não quero ouvir o que você tem pra falar. Tô te xingando, chamei de bobo. Você pegou mal. Super mal. Ao invés de você me xingar de volta, você vai lá e me processa. Aí tem uma outra frase do Pai Olavo, que eu achei que essa foi a melhor. É melhor acusar alguém de um crime que ele não cometeu ou apenas dizer que ele é um filho da puta. Olha aí. Gente, não é muito mais fácil? Você fala, pô, você é um idiota. Né? Não precisa chegar aos termos, né, chulos. Mas você é um idiota e eu não ligo pro que você tá falando. Olha, ele mete, não falando pra violência também, não é isso. Ele mete um empurrão e sai andando, cara. Eu pergunto porque, lembrando de vovó falava assim pra mim, assim, ó. Os melhores ensinamentos vêm de vovós. Vovó falava assim pra saudades. mim, assim, Coruja... E são simples, né? É sempre assim, né? Uma Leva um frase. casaco. É assim, Coruja, o negócio é o seguinte. O que aconteceu na escola? Então, vó, o menino me provocou e me chutou. Tá, então o negócio é o seguinte, Coruja. Você vai chegar em casa, aí, se você contar que você apanhou na escola, por briguinha, você vai apanhar do seu pai, vai apanhar do seu avô e da sua mãe. Só que a vovó não vai bater em você, porque 3 pessoas já bateram em você. Então, o que a vovó recomenda você fazer? Que seu amiguinho transpôs a sua liberdade, ele entrou no seu espaço, tem represária. Uhum. Então, você pode resolver com um coleguinha. E se acontecer de um órgão muito grande querer resolver essa briga tomando um dos lados, pode ficar tranquilo, pelo menos a vovó tá do seu lado. Você explicou a história pra vovó. Mas não deixa isso tomar uma proporção muito grande. Eu tomei esse assunto, eu falei, pô, interessante o que a vovó falou. Hoje em dia eu vejo que existem alguns órgãos muito grandes que às vezes tomam lados que deveriam ser 100% parciais. Eu acho que, cara, o cara ali tá falando, tá se expressando, não tá atacando ninguém diretamente. Mesmo que se atacasse, a pessoa que se sentir ofendida vai lá e ela toma a decisão. Não usa um outro órgão ou outra coisa para resolver isso. Eu vejo que hoje em dia parece que todo mundo tem babá. Entendeu? Eu não sou da época que tem babá, não, mano. Minha babá era o cinto, entendeu? Chinelo, vara de marmelo. Mas tem um ponto sobre isso. Porque quando você fala de liberdade de expressão, que as pessoas não estão respeitando a liberdade de expressão alheia, não é de hoje, cara. Sempre aconteceu isso. Mataram, acho que foi a morte de Sócrates, né? Que foi porque ele estava criando nos jovens, né, uma ideia de ateísmo na Grécia Antiga. E aí foi proposto para ele, né? Foi proposto para ele uma morte, né? E aí ele... Convidaram ele a morrer. Jesus Cristo, cara. Os judeus, eles não aguentavam as falas, simples falas. Jesus, ele não armou ninguém. Jesus não convocou uma galera para fazer uma guerra contra o povo, né? Contra o Império Romano e tal. Cara, ele só falou. Ele só falou. E aí os judeus, né? Os saduceus, os fariseus, né? Eles fizeram de tudo para poder conseguir a morte de Jesus. É claro que tem a questão da profecia, né? Sim. Mas os atores são... Sim, o palco estava armado, é isso que você quer dizer. Entendeu? Entendi. Mas qual que é a questão? O meu ponto, né? O meu ponto é que as pessoas ou uma cultura pode não acreditar em liberdade de expressão.
É difícil, né? Mas pode acontecer isso. Mas o governo não pode determinar o que você pode falar ou o que você não pode falar. Concordo. Não pode. Entendeu? Tanto é que eu sou a favor do processo. Você é a favor do Então processo. você processa. Eu sou a favor do processo. Entendeu? Tipo assim, Tudo se bem, eu te você resolve. ofender, se eu te ofender, É, aí você me processa. processo. Entendi. Entendeu? Para doer no bolso. Entendi. Entendeu? Não, mas Tá certo. na temática, o Não, processo... tem gente que vive disso? Deixa eu entender. Na verdade, o processo, ele substituiu o soco na cara, então. Só pra me entender. Sim. É isso, né? Aham. Tá, legal. Faz sentido. Tem Eu acho que meu não é um avô, problema. cara. Meu avô, saudades. Meu avô Tacílio. Maravilhoso. Cara, se alguém ofendesse ele, ele descia a porrada. Ele andava com um porrete desse tamanho dentro do carro. Cara, que ele chamava de pau de amansar louco. E se alguém enchesse o saco, ele descia o sarrafo. Meu pai veio dessa cultura, mas daí ele foi amansando também. Até que hoje ele não tem nada. Mas o meu avô era desse tempo, cara. Não se levava desaforo pra casa, né? E muito pegando nesse gancho do Coruja, que eu achei muito legal a avó dele falar isso. Se você apanhar na rua porque você foi fraco, você vai apanhar em casa pra você ficar forte, né? Eu gosto muito de uma frase que diz: tempos difíceis geram homens fortes, que criam tempos fáceis, que geram... Perdi a frase. Mas é isso aí, geram pessoas fracas. Desculpa. Geram pessoas fracas. A arte tá Todo batendo. mundo sabe dessa frase. Todo mundo conhece Todo que mundo tempos conhece. difíceis geram homens Geram fortes, que é. criam tempos fáceis, que criam pessoas fracas, que geram tempos difíceis. Exato. Veio de Taubaté isso, hein, gente? Não veio não. Veio de alguma coisa da internet que eu vi, que eu gosto de ver as frases. Foi de um filme? Menino, Foi não do sei. Albert Einstein. Ah, grande Albert. Cara, achei que tinha sido o tio da padaria lá. Não, Na minha é casa. toda frase que você Tô não zoando. sabe quem foi que falou é Albert Einstein. Ah, Geralmente foi ele que falou. Me deu uma luz aqui. Você já assistiu o filme Oppenheimer? Você não. Não. assistiu? Não assistiram? Não. Não. Pô, então não vou falar, então. Não, fala, pô, tem Não, gente. Não, não vou falar. Nossos telespec. Você que não assistiu, vai assistir. É um filme muito bom. Não vou falar. Tá no cinema ainda? Não tá mais. É, Mas eu tenho aqui no aplicativo. manda pra nós. Do criador de Destruidor de Mundos, né? É porque tem uma fala interessante no Salão Oval da presidência, em que está o presidente na época, está toda a sua comitiva, os seus braços, né? E eles falam assim: a bomba deu certo, estamos ok. O que a gente vai fazer? Qual cidade a gente vai atacar? Olha que interessante, gente. E aí, tem um dos braços ali do presidente que fala assim: cara, vamos fazer o seguinte, vamos atacar Hiroshima, que é outra cidade próxima. Eu tenho costume de levar minha esposa lá para passar as férias. Então vamos atacar essa outra cidade. Consequência aí de 200 mil pessoas, 230 mil pessoas. Daí o outro fala assim pra ele: então pode ser essa cidade aí. Essa cidade aí não é um Que era ponto Nagasaki. não é um ponto tão turístico nem nada. Pode ser essa daí, então. E depois a gente combina as férias, então, que a gente tá passando lá. Então, cara... Os caras tiraram um papelzinho. Detalhe, um outro detalhe. Se você assistiu o filme... E tinha uma bomba, se não me engano, pra Tóquio já, né? Sim, Guardada, né? sim. E, na verdade, o filme e os livros, eles deixam bem claro o seguinte: não era necessário mostrar ou soltar a bomba para mostrar o poderio militar dos Estados Unidos, porque já tinham mostrado qual que era a fita. Na verdade, a guerra já tinha acabado. Mas eles falaram, não... Era pra testar, cara. Aí entra no que você falou, Roberto. Às vezes... Né, genocídio. Às vezes você precisa dar uma lição, né? Entendeu? Às vezes você precisa mostrar uma coisa para o mundo inteiro chocar. Né? Mas podem voltar, interromper vocês. Eu até me perdi, foi tão bonito que ele falou que eu fiquei... O coruja é terrível. O coruja é demais. Acabei de aprender, cara, que o ataque a Nagasaki foi tirado do papel. É um genocídio. Não, mas é que nem um outro ponto histórico, gente. Não, o tio coruja tá demais, vamos lá. É que eu sou um cara do TikTok. Você vai defender agora, cara. Eu sou um cara do TikTok. Ah, então sua base de informação... Sua base de informação é o TikTok? A minha base é o TikTok. Tá certo. Por que é o TikTok? Porque o tio coruja trabalha muito e dorme pouco. E eu só tenho tempo para entrar no TikTok. Cara, ultimamente eu tenho sido fermentado. E aí eu queria dividir essa ideia com vocês, saber se vocês podem me auxiliar. Direto no meu celular aparece o ataque das Torres Gêmeas. Sabe? E eu fico perguntando, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Gente, eu posso só fazer um parênteses? Eu não sei se vocês viram o meme do Celso últimos Portiolli. Nos últimos dias. Ah, tá. Eu já sei, já. Ah, você já sabe?
Não, é só um parênteses assim. Besta, né? Que eu sou caipira, cara. Vocês viram o meme do Celso Portiolli? Que ele não tem nada a ver com o ataque às Torres Os Gêmeas. casos que eu falo que ele tem a ver. Fica associando ele a ataque das Torres Gêmeas, Por cara. quê? Porque ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. E os caras provam que não tem nada a ver. Caraca. Pô, se tivesse Ele podia entra na colocar, zoeira, né? tá? Ele entra na zoeira? Nossa, O que teve dia 11 de setembro? Não lembro. Mas aí, o que... Então, eles estão comparando o ataque do Hamas contra Israel como se fosse o atentado à Torres Gêmeas. Entendi. Eles estão tentando empurrar essa, né? Porque o que acontece? Empurrando essa narrativa, eu acredito que é uma narrativa, você justifica a guerra ao terror. E você consegue envolver vários países nessa brincadeira. Red Money. A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, entendeu? Caraca, interessante. Agora eu já sei porque você tá me roubando. Viu? Você não precisa mais ficar vendo TikTok. Manda um áudio pro Marcião, cara. O Almanac de Taubaté. Mas ele, a hora que eu tô on, ele não vai me responder 4 horas, 3 horas da manhã. Não, o cara dorme, o cara dorme 2 horas por dia. É sério mesmo? Achei que era zoeira. 2 horas por dia só. Eu sofro de uma doença da insônia. Então eu preciso apenas dormir 2 horinhas, gente. Eu fico com essas olheiras assim, extremamente cansado. Sua pele tá melhor que a minha. É a luz. Não é. É a luz, não é? É injustiça. Acho que é machismo. Na verdade, é porque a gente tem melanina. Você sabe que o poder da melanina, né? Não, sim, mas outro dia eu olhei no espelho, eu tava com a cara toda rachada, parecia uma laranja. É mesmo? Parecia uma mexerica, literalmente. Gente, e olha que hoje eu não tô nos meus melhores dias, mas eu tô feliz agora. Parabéns. Você passa creminho? Não, eu não passo. Tu passa creminho. Será que você tá passando Avon e não quer contar? Renil? Não passo. Se eu fosse usar, eu usaria Jequiti. Silvio Santos, fica a dica aí. Não, pior que não, gente. Não uso nada, não. Fiquei feliz de vocês falarem da minha pele. Esse cara ganhou semana, mole. Vou chegar a mãe dele, mãe, elogiar minha pele. Ganhei. Mas uma coisa também que a gente tem que pontuar é que qual que é a consequência de você tolir a liberdade de expressão? Ou será acabar com a liberdade de expressão? Acho que acabar com a liberdade de expressão também é impossível. Mas tolir a liberdade de expressão diz muito sobre o objetivo disso. Uhum. Porque quando você não consegue, você não pode expressar, você... que na verdade, todo mundo pode expressar qualquer coisa. Mas você está querendo expressar uma opinião. Geralmente, o que eles acham ruim, né, da sua expressão é a sua opinião. E a sua opinião vem de onde? Do que você está pensando. Então, eles querem controlar a sua opinião e controlar o que você está pensando. Por quê? Porque quando controlam o que você está pensando, eles já te dominaram. Quantas vezes, eu não sei vocês, assim, vocês já se pegaram falando assim, não é pra todo mundo que eu posso falar qualquer coisa. Esses caras já entraram na nossa mente. A gente só não se deu conta ainda. Morre de pio, né? Eu sei. Mas a gente já foi picado por isso, cara. Fazer esse podcast todo mundo mesmo... sofre de um mal moderno. O meu é McDonald's. Não, mas daí quer dizer que a gente tá indo pra uma Matrix. A gente já viu. A gente Você já tá vive na numa Matrix. Aí... Parabéns. Caraca. E aí eu acho que vai acontecer do nada. Sabe quem é você na fila do pão? Você Quem sou eu na fila do pão? Você é aquela galera que tava fazendo até a semana passada praticamente TikTok. Você faz TikTok, eu quero, Coruja? como é que é? NPC, tá ligado? Live. Até hoje eu não entendi. Ai, deixa eu te explicar. Eu tive uma aula sobre isso com o meu digníssimo. Por favor, explique pra mim o que é NPC. Aí que vamos supor que eu não entendi direito, porque puta assunto, né? Mas ele me explicou. É uns bonequinhos que tem na internet, de joguinho, que fica repetindo assim, então assim, me dá a caneta, me dá a caneta. Me dá a caneta. Veio dos personagens. Parece que deu um bug no personagens de jogo que não tem função. Tipo, você não consegue controlar ele. Entendi. O jogo, ele já é tipo assim, aquele personagem ele vai só fazer o que o jogo manda. Entendeu? Legal. Tem aquele, acho que do Resident Evil, que tem um cara que ele você chega lá, daí ele tem as armas. Welcome, né? Stranger. É isso? É o vendedor. Sim. É o Ele só vendedor. fala isso. Ele é o NPC. Entendi. O NPC do jogo. Agora eu tô sabendo. Aí os meninos estão fazendo live com isso agora. Tipo, me dá a caneta, ganhando uma bala. Você não precisa mais estudar, fazer mestrado, você não precisa ir pra Unital. É um mundo novo. Você só precisa fazer Não, mas live de parece NPC. que proibiram, o TikTok proibiu a live de NPC agora. Por Ó, quê? falei igual aquele cara da caneta azul. Quem que é Porque, caneta azul?
Ela não tem rede social, esqueci. Você não tem rede social? Não. Gente, eu não tem rede tô social. fora da matriz. Pior que eu Mentira. sou caipira. Caneta Azul é um cara que ficou muito famoso cantando Caneta Azul, depois ficou anos amargando no calabouço de esquecimento popular e voltou agora, não sei porquê. Não, eu tô zoando que eu não sei quem é o Caneta Azul, porque já me falaram umas 300 vezes, é que eu não gravo mesmo, cara. Porque, pô, o cara ficou famoso por fazer a canção de uma caneta. Mas daí... Não é um ataque a você. Não é um Manuel ataque, Gomes. não, deixa eu falar sobre o Manuel Gomes. Nós te amamos. Sim, Você é um cara. porque depois me explicaram, meu digníssimo namorado amado, me explicou que esse... Ele é Red Pill. Ele é Red Pill? que me explicou que ele ele é um pica. cara super humilde, que ele ajudou a família dele a melhorar de vida e tudo Então, mais. Eu senhorzinho, falei, a gente poxa, é, que senhorzinho, legal, né? cara. Eu não sei o que é ser Red Pill, só concordei com ele. Você não sabe? Não sei. Pergunta pro Almanac de Taubaté. Eu não vou falar porque Red Pill é caso de Ministério Público. É sério? Não, teve uma mulher Não que falou sei, isso. tudo é- Falou, Red Pill deveria ser caso de Ministério Público. Oxi, Eu falei, caraca. Quem? Caramba. É influencer? caraca. Não, então, o tio Coruja faz TikTok. Sério? O caminho de madrugada. É onde eu tô mais E ativo. tem gente que vê isso? Tem algumas pessoas. Tipo eu não quantas? sou tão grande quanto o meu amigo Márcio. Umas 300, 400 pessoas me acompanham na madrugada, às vezes. Gente, Caramba, na live? você faz live caminhando à noite? Algumas vezes eu faço. Povo taubatiano, o que tá acontecendo? É sério, não é porque normal. É o momento que eu me sinto mais seguro, é o momento que eu mais estou ativo. Entendeu? Mas você sai andando na rua? Tipo... Você mora em que bairro, menino? Eu moro... Posso falar aqui? Fala baixinho, Pode, fala pode, baixinho. pode. Não, Eu moro num condomínio chamado Condomínio Costa do Sol. Não bora lá. eu não conheço. Gente, eu moro no Bonfim. Taubaté Bonfim. Olha o nome. Colado na Bonfim. esplanada, super seguro. Acontece, eu chego em casa, vou passar minha rotina. Pode Isso aqui falar. já virou. Isso aqui é liberdade de expressão mesmo. É. Eu tô me É expressando. quase uma né? terapia entre amigos. Caraca. Então, eu chego em casa, A gente vai sair daqui se abraçando assim, fazendo aquele abraço, né? E faço aplaude o faço nascer do tudo que sol. eu preciso fazer, mas 1h da manhã eu deito, e por que pareça, às 3h da manhã, 3h05, eu desperto. E é a hora que eu tô mais ativo, então eu preciso sair. Eu dou uma volta e é a hora que é mais seguro. Na verdade, não tem ninguém na rua. Na verdade, se tiver alguém na rua e a pessoa me olhar, Ela vai ficar com medo a de pessoa você. vai ficar com medo de mim, porque eu ofereço perigo pra Claro, pessoa. é porque dois tipos de pessoas têm esse costume de sair andando na madrugada do nada. Psicopatas. Ele é psicopata. Entendeu? Entendi. Então, se eu não sou um psicopata, a outra pessoa que tá na rua é. Outro dia a gente tava Mas trocando ela tá ideia. com medo de você, então você meio que tá ganhando dos psicopatas. Caraca, Olha, E você é negro e alto. isso é algo bom. Isso é algo bom. não, mas os índices de violência do Brasil... Não, tô zoando. Cara, nem polícia tem na rua essas horas. Aí, Eu não sei se isso é algo bom pra se os caras te criminalidade. jogam dentro de uma Kombi... Mas é que, tipo... Até a polícia tá de boa, tá dormindo Não, lá, tipo, né? é que não tem mesmo. Eu não sei se meu bairro é super seguro, mas não tem. E eu ando bem. Cara, é um bom fim. Eu não sei se segura não, cara. Não, eu também não. E eu ando bem. Ando bastante. Tá ligado? Então, tipo, cara... Bom, acabamos de ter uma amostra grátis da liberdade de expressão Tomando real. açaí O cara ainda. contando a caminhada noturna tomando açaí. É. Sigam o Coruja no TikTok para mais informações. Coruja com W no final. Uma coisa também que tinha... uma figura, assim, da Idade Média, que a gente pode citar como exemplo de liberdade de expressão é o bobo da corte. Esse cara é legal, hein? O bobo da corte era simplesmente o cara que fazia piadas com o rei. Então, não sei se todos os reinos tinham o bobo da corte, mas era uma figura assim, que ficou emblemática assim, na história, como o cara que zoava o rei, zoava a rainha, zoava o reino, né? E ele poderia literalmente falar o que ele quisesse. É claro que se ele ultrapassasse certos limites, havia alguns reis que achavam ruim sim, entendeu? E tem até a história de um bobo da corte, que eu não lembro o nome dele, mas ele começou a zoar o rei. Ó, que louco, velho. Ele começou a zoar o rei, e aí ele ia aumentando a zoeira, ele pegava mais pesado. E uma vez ele zoou a rainha. E a rainha era uma daquelas figuras que o rei não queria que zoasse. E aí o rei, ele falou assim... Gado demais. Quer saber? Esse cara tá condenado à morte, ele vai morrer. Nossa. A rainha não deixou, cachorro nele. Só que o bobo da corte, ele fez uma piada ainda melhor com o rei, e ele perdoou o bobo da corte porque ele contou uma piada melhor e fez o rei rir, cara. Então você encontrou a chave pra remissão do Léo Lins.
Você devia mandar isso pra ele. Ele tem que fazer uma piada melhor. Mole, cara. E aí, esse bobo da corte, inclusive, ele é bem famoso, não lembro o nome dele. E ele inspirou o Corcunda de Notre Dame. Caraca. É o personagem inspirado nesse bobo da corte. Você vê, o humorista tá fazendo história, ó, 1000 anos. Léo Lins, sua hora vai chegar. Ele era meio deficiente físico e tal, era bem baixinho. Então você está dizendo para mim que o único momento em que a sociedade poderia criticar o reino e o rei e os príncipes e a cambada toda era através do bobo da corte, selecionado, sabe-se lá como, ao acaso. O bobo da corte geralmente era anão, era tipo assim, uma figura que a sociedade já não aceitava. Uma figura engraçada. Não pergunto porque dos filmes que eu vi assim, eu sempre vi o bobo da corte como um cara muito bem safo, um cara muito ligeiro, mesmo. Sabe? E eu já cheguei a ver uns filmes ou séries assim que realmente ele criticava ali de uma maneira cômica, mas pra quem era inteligente, né? Você fala, mano, esse cara tá zoando o rei aí. E você vê buscando, como a nossa né? vida piorou, né? Porque hoje em dia você vai fazer mas uma o rei, piada... ele sabia disso. Entendeu? Ele permitia a crítica ácida do bobo da corte. Mas será que o rei entendia todas as críticas? Entendia, você acha que não entendia? Ah, será assim? Eu acho que não, porque tem tanto rei burro. Ele dava risada junto, cara. Mas quando você não Efeito entende a piada, manada, você ri mesmo. Exatamente, efeito manada. Então, e ele era o único personagem que era permitido a crítica ao rei, só que tinha que ser em forma de piada. Entendeu? Porque daí não era ataque. Era tipo assim, mano, um terreno neutro. Todo um terreno neutro. O rei via o bobo da corte atuando. Entendeu? Muitas das vezes. Você acredita assim, então, que talvez o rei podia chegar na sala do bobo da corte e falar, e o que você tem preparado aí já? Você tem um script? Me brifa. Eu O que você tem aí? Acho que Então você tá dizendo pra mim... Não, você não entender isso aqui. Eu sou polêmico, hein, gente? Que talvez... Olha que interessante, o rei poderia ter acesso às piadas de antemão. Não sei, cara. Depende do nível de absolutismo do rei. Mas o que é muito doido é que hoje, por exemplo, eu quero ser... Posso falar? Pode. Não sei. É que ela começa a falar e eu não sei o que ela vai falar. Ela posso falar? Eu não sei o que ela vai falar. Pode falar. A Roberta naquela época, gente, que pediu permissão pra ir no banheiro, viu? Posso ir no banheiro, pessoal? Agora eu posso falar? Porque eu não sei, né? Se eu sinto que eu sou um bobo da corte, porque eu posso sentir que eu sou qualquer coisa hoje em dia. Se eu quiser ser uma samambaia, eu tô no meu direito, né? Tem Sim, né? A característica já tem, já, né? Pois é. Então vamos supor que eu queira ser um bobo da corte, me sinta como um bobo da corte cabeludo. Se eu quiser fazer uma piada com o grande irmão... O Big Alex? O Big Alex. E aí? Você vai sofrer as consequências de Porque você vê como a nossa vida piorou. Bismarck, por exemplo, ficou preso mais de 90 dias do canal Hipócritas. Não, sim. O Léo Lins já tomou quantos processos? Né? Inclusive, o Léo Lins foi proibido de fazer show aqui em Taubaté, né? Que o Ortiz fez um negócio desse tipo e depois caiu, ele veio. Mas olha que nível que chegou um prefeito e fala que um humorista não vai fazer um show na cidade dele. Porque ele se sentiu ofendido com uma piada. Não é muito louco? E quão sensível o cara tem que ser pra isso, né? Um amigo meu falou pra mim que, tipo assim, qual que é o problema do Léo Lins, né? O Léo Lins, ele vai de cidade em cidade. E em toda cidade que ele vai fazer o show, ele pede pra galera mandar podres da cidade. Isso aí eu fiquei sabendo. Não fala. Mesmo. Eu fiquei sabendo mesmo. E aí... Fala. Não, do podre da cidade de Taubaté, vocês já sabem, né? Todo mundo sabe. Aí ele vai lá e faz piada com isso, zoa o prefeito, zoa... Eu vou falar das meninas do Liparkour mesmo. Porque em qualquer quadra de vôlei você pode ficar sabendo uma fofoca dessa. Só que como é que funciona o jogo político? Geralmente, se você tem um deputado ali disputando o pleito eleitoral, senador, ele tem várias camadas de pessoas que conseguem votos para ele. Basicamente que é isso. Então você tem os prefeitos que conseguem os votos da cidade. Se o cara ele tá indo de cidade em cidade queimar o prefeito, ele perde aquela cidade. O senador que tá querendo se eleger, ele perde aquela cidade. Entendeu? Porque o prefeito tá queimado. Ele vai acenar para quem? Entendeu? Como é que ele vai angariar votos para esse deputado, para esse senador? Mas você acha que o público que vai nesse tipo de show vota no Ortiz? Não, independente de quem for. O que eu tô dizendo assim, se eu vou
consumir um sorvete de morango, eu vou consumir um sorvete de morango porque eu gosto de sorvete. Mas você entende, rapidinho, você entende que qualquer lado que ele apoiar, a galera não vai... Mas tipo assim, na ele minha tá concepção, queimado. Tudo bem, mas isso não dissemina. Já teve outros humoristas que vieram em Taubaté, assim, que falaram algumas coisas, mas eu não lembro de, tipo... Que nem você já foi em alguns, eu não lembro disso disseminar. Eu não lembro disso... É que eu acho que o Léo Lins, ele ficou queimado por outras piadas. Eu acho que e aí piada é gera uma piada, polêmica sabe? em cima da pessoa. É. Não só da Tem piada. vários humoristas que fizeram piadas parecidas ou idênticas a que ele faz. O único humorista que faz esse trabalho de ir e explorar os podres políticos reais é ele. Entendeu? E, cara, é isso. Ele chega na cidade, quem que tá lá fechando o teatro? É o prefeito. Entendeu? É sempre um ator político que tá no meio. Entendeu? Você. Por que o prefeito bloqueia um comediante naquela cidade? Entendeu? Não faz sentido. Faz, uai. Afetou o ego do cara. Você, por Não exemplo. ego. Eu sou uma comediante ótima. Tipo Léo Lins. Não sou. Eu vou fazer um show em Taubaté. Você é o prefeito. Te chamei de bobo antes de ir pra cidade. Você vai deixar meu show acontecer? Não vai, cara. Você vai fazer de tudo. Você vai botar fogo no teatro. Você vai fazer qualquer coisa. Ferir teu ego. Não é só mais uma questão política também. Nesse caso, eu acho que não foi. Foi uma questão de ego. O político, ele vive do quê? Ego. Não, ego. Também. Além disso, ele vive do quê? Como é que ele consegue voto? Campanha? Campanha. Tá certo. Mas a campanha, Reputação. ela mostra só o lado bom da reputação. Entendeu? Se o cara tem 3 milhões de seguidores e vai pra uma cidade onde que tem 50 mil habitantes e ele mostra o podre daquela cidade que ninguém conhecia, cara, ele tem mais seguidor que habitante da cidade. Entendeu? Cara, esse político, ele não vai ter como ter uma reputação ilibada a mais. E também ele vai se queimar. Sério, Márcio, porque assim, pra mim as pessoas têm uma memória muito curta. Né? Tipo assim, no caso do Ortiz, quem lembra da piada que o Léo Lins fez, cara? A gente lembra porque, desculpa, a gente tá dentro de uma bolha, né? Da nossa bolha de zoeira. Mas a população em geral, cara, não lembra. Eu mesmo não sei. Isso não fica, tá vendo? Isso não fica registrado. Até porque se é um podre da cidade, ninguém vai virar. Sabe, ninguém vai virar e falar pro Ortiz, não vou votar em você por causa da piada do Léo Lins. Mano. Não vai, entendeu, Marcião? Se esse cara quisesse... Sou prefeito e quero ser deputado federal, quero ser senador. Cara, o máximo que vai acontecer... já tá queimado. Mas queimado como? Entendeu? Tem escândalo de corrupção muito pior pra um monte de... Não estou citando o nome, mas pra muitos outros deputados, prefeitos, senadores, enfim... Cara, que não queimam os caras. Você acha que vai ser uma piada que vai fazer isso? Eu acho que o que repercutiu em si... Vamos dar um exemplo bobo aí. Que se ele barrou o cara de vir, eu acho que deu mais mídia pra ele foi ele ter barrado o cara. Pois é, e o nome dele tava sendo citado, pô. Porque... E pras pessoas, assim, mais... Que nem eu, que não não fazem parte da... Porque... Mas, ó que interessante. Pra mim não faz sentido. Ó que interessante. Pra mim que não faço parte da mídia e não entendo nada, e eu só sei o lado podre do Léo Lins, e eu desculpo que o prefeito da minha cidade barrou esse cara, eu vou me sentir bem. Falo, puta, barrou um negócio que podia ser uma coisa negativa pra minha cidade. Pois é, entendeu? É essa a vertente que eu tô tendo. Então eu ganho muito mais mídia barrando o cara, que segregando pra todo mundo é um cara negativo do que... Não vou trazer um cara desse pra pisar na minha cidade. Beleza, tá. Porque se eu trago Porque você tá acreditando no prefeito. Não, vamos dizer assim. Não tô acreditando. Eu tô falando assim. Claro, você não viu o vídeo. Eu tô falando assim, a manada. Você acredita mais no prefeito do que no comediante, cara? Eu acredito. Posso falar? Eu tô falando assim em relação à manada. Quer ver um exemplo claro? Vamos dizer, se eu viro o amigão do comediante, falo, cara, vem aqui pra minha cidade, faz comédia. O cara vai zoar comigo, vai zoar... Mas essa comédia, essa abordagem, isso vai ficar pra quem vai no teatro. Agora, tem muito mais impacto ele barrando do que ele aprovando o cara. Então, acho que foi mais jogada... Você acha que a galera vai na do prefeito, então? Vai. Eu acho que vai. Mas se o cara vê o vídeo, ele vê outra coisa. Se o cara vê o vídeo lá, o Léo Lins falando que alaga lá a Avenida do Povo. Não, mas o Léo Lins não atinge esse público. O Léo Lins não atinge esse público. Você acha que o Léo Lins atinge a nossa mãe? Não. Você acha que o Léo Lins atinge os nossos pais? Não. Ou, tipo, os nossos tios? Ou os amigos da fábrica? Sim, não, tipo assim, Não. Claro que ele tem um público, né? Claro que ele tem um público.
Mas a maioria desse, por exemplo, das cidadezinhas, a maioria das cidades interior, por exemplo, é conservadora. Então, mas não enxerga... Tipo assim, ó, vamos dizer... E vota no PSDB, coisa ótima, hein? Os seguidores deles são basicamente a maioria tudo conservador. Sou um cara de fazendinha, vamos dizer assim. Pode me chamar de conservador. Cuidado, cara. Ai, que vítima da sociedade. Por que falar fazendinha? Fala fazenda. O cara que apareceu humilde. Fazendex. Senão vou invadir. Vamos lá. Fazende. E aí o que acontece? Eu conheço o Léo Lins da época... Ele era do CQC, né? Um bagulho assim? Não, ele sempre foi do Danilo Gentili, não? Danilo Gentili, né? Não, eu conheço ele quando era... Desculpa, gente. Conheço ele quando era do Danilo Gentili. Mas, cara, apesar do humor dele eu saber que é áspero, é inteligente, é humor negro, uma coisa que algumas vezes eu consumo, mas eu não sigo ele, eu não corro atrás das coisas dele. Não é uma coisa que me atinge, assim. E, por exemplo, se eu visse algum vídeo dele... contando alguma piada sobre alguma coisa séria ou impacto, isso não iria mudar nada pra mim, sabe? Então, tipo... Mesmo sabendo que tá falando da sua cidade. Mesmo sabendo falando da minha cidade. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito do Léo Lins e tudo que ele basicamente postar eu vejo, assim. Tipo que nem, um exemplo, que eu fiquei sabendo, assim, pelo TikTok, não sei se tá certo, que o Monark tá nos Estados Unidos. Tá. Vazou do Brasil? Arregou pro grande irmão? Ele tá lá e ele falou algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, tal. Cara, eu fui fermentado por essa informação porque o meio que eu sigo gosta muito dele. Eu acompanhei pouquíssimas coisas dele, mas eu falei, cara... E ele falou assim, eu estou nos Estados Unidos, tal lugar aqui, porque aqui é mais seguro pra mim. Eu falei, o que esse cara fez? Eu fiquei curioso o que esse cara fez. Fumou maconha no podcast. Entendeu? E aí, tipo... Cara... Não muda as coisas, sabe? Eu acho que eu faço parte da massa, não faço, Roberto? Faz, você tá na Matrix, cara. Ele tá na Matrix. Marcelo, nós temos uma missão de vida agora. Tirar o coruja da Matrix. Mas ninguém caminha na madrugada aqui. Pois é. Não sei. Ele tem um ponto. Não sei. Não sei. Enfim. Já assistiu o Clube da Luta? Já. Então, eu tô ficando meio assustada com você. Então, mas não tem aqui. Não tem aqui. Primeira regra do Clube da Luta. Você não fala sobre o Clube da Luta. Então, segunda regra. Quebrou a primeira regra. Mas eu não tô falando que tem. Não se fala do Clube da Luta. Não se fala, mas você já falou. Vai. Diga. Mas ela é mulher, né? Tá. Mulher não entra no Clube da Luta. Não, você quer tomar porrada? Não, eu não. Imagina. No máximo assistir só os caras. Mas eu tenho uma caneta. E eu fiz Krav Maga. Mas o filme do Clube da Luta é um homem se batendo, você tá ligado, né? Mas o livro é muito mais legal, viu? Tem um livro? Tem um livro. Não, mentira, vou fazer aqui. É que eu gosto muito de ler o livro e depois ver o filme. Não, depois surgem mais caras que realmente entram no Clube da Luta, mas... Tipo, cara, qual que é a brisa disso? Os caras vêem um cara se batendo na rua e decidem entrar no grupo do cara pra... Vazio existencial. Quando você não tem nada, qualquer coisa é alguma coisa. Tem um discursinho dele lá, né? Somos homens criados pelas mães. Praticamente, então, se eu tenho o poder de minuciosamente influenciar as pessoas do que é liberdade de expressão, então, eu posso chegar nisso aí que você acha impossível cortar 100% a liberdade de expressão. Você falou que é impossível. Cara, só num governo extremamente totalitário e mesmo se o governo consiga cortar a liberdade de expressão, que seria a última fase da expressão humana, as pessoas iam encontrar um jeito para poder se expressar de outra maneira, querendo dizer o que elas queriam, que elas estavam querendo falar, né? Sua opinião, seu pensamento. Essa não é a última fase. A última fase é aquela que eu falei, é o crime pensar. Quando você já manipulou não existe tecnologia pra isso. Tanto, que você já não consegue mais pensar. O medo, eu acho que é a pior barreira da mente humana, cara. Porque, você tem medo de pensar alguma coisa diferente. No 84 tem a polícia do pensamento, né? Sim. Tem a polícia do pensamento. Eu acredito que possa caminhar pra isso aí. Eu acho que estamos caminhando para isso. Eu falo assim, minuciosamente. Em vista do que vocês estão me falando, do que a gente tá vendo... Eu acho que não tá tão devagar assim. Gente, tem a PL das fake news, cara. Uma vez aprovado isso e pegando as big techs, nós estamos perdidos. Você não vai ter mais o conteúdo que você tem aí no TikTok. Na boa. E tem um país maravilhoso. Sozinho, literalmente. Você vai caminhar sozinho. Não, você não vai caminhar sozinho, porque 3 horas da manhã você não vai estar na rua, cara. E se você for pego, você vai sumir. É verdade. O que você tá fazendo na rua sozinho 3 horas da manhã? A cara dele.
Fica em choque mesmo. É Red Pill. A única válvula de escape dele, cara, ele já tá pensando como é que Compra uma vai ser. esteira, vai sair mais barato pra você. Verdade. Eu me perdi no que eu ia falar. Fui zoar o cara e Você perdi tava a falando de... Concluindo o que eu falei sobre influenciar minuciosamente rumo a... do que pensamento. nós não estamos tão longe disso, né, por conta da pele das fake news, a Big Tech e tudo mais, e aí você não vai ter mais os tipos de informação que chegam no teu celular, assim, a diversidade de informação que te chega, entendeu? O algoritmo vai ficar muito limitado. Porque Tropa de Elite nos ensinou que o sistema trabalha para o sistema, certo? A tecnologia vem nos ensinando que o algoritmo trabalha para o algoritmo. Ou o algoritmo trabalha para o sistema. Alguém programa o algoritmo. Por enquanto, né, Marcião? Por enquanto. Por é enquanto, verdade. porque a IA tá aí, né? Sei lá, pegando um exemplo... Não, mas e a IA, quem vai programar a IA, Pode ser uma única pessoa, não pode? pode. Pegando Certo. um exemplo bobo, a Coreia do Norte, se não me engano, é 100% assim. Sim. Desde A Coreia do Norte é um informações... sucesso, né? Cara. Sério, Pô. Corte de cabelo, Um exemplo. roupa, Ele é um deus, cara. corte de cabelo, Um exemplo. roupa, comida, rede social, televisão, Estilo de vida. tudo é o que ele permite. Cara, ele É 1984. E tipo, se você for na pra Coreia do prática. Norte, não tá a galera tudo triste lá e tal. A galera tá você feliz vai pra caramba. passear somente no lugar que Não, a galera tá feliz pra caramba, porque os caras são 100% doutrinados, cara. Feliz pra caramba, eu não sei. A gente não teve lá pra saber. É o relato que nos chega, né? Não, Das sim. pessoas que tiveram contato com as pessoas Eu que já vi estavam pessoas lá. Mas falar ó, que eles não são você felizes. tá lá, sei lá, na segunda ou terceira geração. A primeira geração viu meio que aconteceu na Revolução lá, na Guerra das Coreias. Beleza, se morreu a primeira geração. E já nessa primeira geração, você já faz uma doutrinação dessa primeira geração e proíbe eles de contar o que aconteceu. Na segunda geração, já vai ter uma informação mascada. Entendeu? A terceira geração não sabe o que aconteceu. Não bem sabe. pouco. Pra a terceira geração, o Kim Jong-un é um deus, cara. Sim. No livro, um outro livro do George, que é muito bom, é A Revolução dos Bichos. E tem exatamente o que você tá falando, né? Primeiro eles vão matando as gerações, e as gerações sequentes já não lembram mais o que aconteceu. A história se perdeu. Tirando o burro. Porque tem uma frase do burro que é muito boa. Os burros vivem muito. Sansão. Os burros vivem muito. E aí ele lembra de tudo que aconteceu. Mas é o único vivo que lembra do que aconteceu. As ovelhas já morreram. Todos os animais Mas o já burro morreram. não falava nada, ele não tinha opinião. A única coisa que ele fala, a única frase que ele sempre falava, eu tenho que trabalhar mais. É. Aí ele pega uma Os doença. cavalos. Não, Sansão. O Sansão é o cavalo mais forte que ele tem. O cavalo mais forte que O tem. cavalo mais forte que tem. Eu não O sei se burro- ele eu não lembro o representa nome o do burro. Ah, o burro eu não Eu não lembro, também. mas os burros vivem muito. Os burros vivem muito. Né? O Sansão, acho que ele representa o trabalhador, né? No caso, né? O trabalhador, classe operária, né? classe operária. Isso. Tem que trabalhar mais. Fica doente, participa da guerra lá, como quem que vai pra guerra, né? Esperando algum tipo de reconhecimento do governo dos porcos. Dos porcos, né? E ele acaba morrendo De exaustão. de exaustão. É um livro super didático, tá? E muito fácil, assim. A leitura é muito fluida. Você pega pra ler numa tarde, assim, cara. É muito bom. E tem um Garganta, né? Que o Garganta é como se fosse o político, né? Que ele sempre age com cinismo. Se você for a fundo, é um cinismo. Tá tudo ruim, tem crise alimentar ali, mas tá tudo bem. E as ovelhas, é muito bacana você fazer analogia com as pessoas de hoje, assim. As ovelhas são os idiotas úteis. Porque elas... É a massa de manobra, sabe? Que fica gritando Palestina livre, feminismo salva vidas, aborto sim, esse tipo de coisa que as pessoas gritam hoje são os que as ovelhas gritavam no livro, né? É muito bacana essa apologia, assim. E a frase final do livro, pode dar spoiler? Gente, o livro tem mais, sei lá, pô, Você não viu? Da década de Toma esse 40, spoiler aí, de graça. A Revolução dos Bichos. É que todos os homens são iguais, mas alguns homens são mais iguais do que outros. Eu não lembro agora se são homens ou porcos, mas é que são eles os porcos, acabam né? virando a mesma coisa, né? E você se torna aquilo que você critica. Porque os porcos se tornaram aquilo que eles lutaram contra. Tinha algumas regras, né? A Por exemplo, tirania, não pode fazer nada que um ser humano faz. não E pode aí- andar sobre duas pernas. Não, era a principal regra dos porcos, né? Não pode andar sobre duas pernas. E no final do livro, pará, né? Assim como os comunistas acham, né? Eu não digo os comunistas assim, cara, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, elas nem sabem direito o que é isso, né? A massa de manobra, ela não tem noção da dimensão desse negócio. Ela só vai com a maré. Efeito manada total. Doutrinação e outras coisas.
Elas vão falando coisas que elas não têm a menor noção. Elas não têm a menor noção. Tipo, Palestina Free. Né? Tipo, já começa errado, porque, no caso, é o Hamas. Quem tá fazendo as ações em nome do... Hamas nunca disse que ele tava lutando pela Palestina. Lutando pela Palestina, nesse ataque, pelo menos. Ele não falou, estamos lutando pela Palestina. Nós, que temos um pouquinho mais de esclarecimento, sabemos disso. Mas quem tá falando Palestina Free por aí, sabe? Não sabe. Ela só tá replicando uma informação que ele chegou. E não sabe nem o que é Sharia. Porque feminista que defende a Sharia, minha querida, eu não sei que planeta que você vive. Ela não leu a primeira linha do negócio. Porque não é possível que uma mulher defenda aquilo. Eu, como mulher antifeminista, eu não gosto disso, né? Quem me conhece sabe. Cara, é impossível você defender qualquer tipo de coisa próximo àquilo, né? E não precisa ser feminista pra isso. Só ser humano e ter 2 neurônios que fazem sinapse. É um absurdo. Mas voltando ao... Fico até bravo. Eu falei Fica feminista, brava, me dá não, raiva. Fica brava, não. Voltando ao pensamento, você se torna aquilo que você mais teme. As pessoas ficam falando, fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, nananana, vacina pra todo mundo, tananana. Quando elas se dão conta que o governo que elas tanto apoiaram faz muito pior, porque o Bolsonaro, ao meu ver, tem minhas ressalvas, mas não fez nada de errado. Faz a mesma... Não fez nada de errado! Tá ok? Vamos fazer silêncio aí, tá ok? Não vamos interromper o comentário da amiga, tá ok? Eu nunca fiz nada errado aí, pô! Saudades Paulo Guedes. Imagina se a gente um dia consegue entrevistar o Paulo Guedes? Eu tenho ponto contra Paulo Guedes, mas tudo bem, continue. Você não tem ponto contra ninguém. Para. Para. Você tem PhD em Harvard? Então pronto, você não tem lugar de fala. Chicago Boy? Você é um Chicago Boy? Interessante isso que ela falou, hein? Do quê? Do Chicago Boy? Não. Cara, hoje em dia, que nem iniciou o programa falando, né? Hoje em dia temos muitos... Não muito que a gente tá fazendo aqui, né? Que a gente já se fala que é ignorante, né? Mas hoje a gente tem muito formadores de opiniões, porém que não são especializados no assunto. Especialistas. Isso é um perigo. Total. Só que aí, hoje em dia, todo mundo defende a bandeira que sabe, a bandeira da razão, mas, cara, não é assim, né? E aí, se você dá essa vantagem de você falar assim, você não tá no seu lugar de fala, porque você não sabe o que você tá falando, e aí, Mas a gente tem um caso clássico no Brasil, que é o menino da foca lá. Sei. Pois é. O que esse cara estudou na vida? Se você não for influencer... O que esse cara estudou na vida? Não, de verdade, o que esse cara estudou pra dar as opiniões que ele dá? Que eu lutei contra o bolsonarismo. Meu querido, você lutou com o Bolsonaro, você faz live com a criança, cara. Qual que é aquele joguinho lá que tem os pixels tudo desconfigurado? O Minecraft. É Minecraft. Pois é. E faz live desse trem, cara. E quer fazer a luta contra o bolsonarismo. Among Us. Ainda falou que 25% da população só é conservadora no Brasil. Da onde você estudou esses números? Da onde você tirou? Das vozes, né? Só não, pode ser. Mas ele é um especialista. Não, mas é incongruente porque ele fala assim: 25% desse povo tava falando muito mal de mim, tava me. Ai, tô triste. E eu perdi um monte de patrocínio. Ele tava com 0. Ele falou: eu fiquei com 0 patrocínios. Como que o cara que é empresário vê uma parcela de 25% tão valiosa assim? Porque é o que gera a economia, pra tirar né? um patrocínio, tinha que ter mais. Aham. Com certeza. Mais de 50%. Não, com certeza. Sei, cara, Pra 25% ele perdeu 25% da... Não, dane-se, cara. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Como o cara perdeu todos os patrocínios? Zerou? Falou que zerou. Cara, é muito estranho isso. Mas vocês não sentiram um gostinho de... Vocês viram o vídeo, né? Vocês não sentiram um gostinho de... Como é que chama aquilo? Bem feito? Então, cara, sabe que eu vejo, eu tenho essa mania agora de sempre olhar o que tá acontecendo por trás. Qual o objetivo dele? Cara, quando ele surgiu, ele era um ferrenho atacante do Lula. O Lula virou governo, ele virou elogiador do Lula e... Não, quando o Bolsonaro virou governo, ele virou atacante do Bolsonaro. Então, a internet, ela tem, tipo, as métricas, elas não sabem diferenciar, por exemplo, hater e de seguidor. Se você tem muita pessoa comentando, falando bem, ele considera que é uma boa métrica. Agora, se tem muita gente falando mal, na teoria, você poderia falar assim, então o cara tá indo mal nas redes sociais. Não, ele tá indo bem também. Porque ele só... Porque dá engajamento, é um número. Entendeu? É um número. Ele vai onde a onda tá grande, tá ok? Então, pra mim, é muito estranho, cara. Pra mim, ele é um cara que ele foi estratégico nesse jogo. Estratégia.
Entendeu? Putz, cara, olha o que você tá falando pra mim. Olha que nível isso aqui chegou. Ou você quer que eu te iluda? Você quer a Blue Pill? Sobre o menino... Você quer a Blue Pill? Não, sobre o menino da Foca, não. Falei certo agora, Blue Pill? Não, você tá falando que o menino da Foca é um estrategista. É o NPC. É o estrategista do mal. Não tô falando que... Não, vem cá, ele é um estrategista, sim. Ele é um cara inteligente, mano. Não faz sentido, porque, cara. se vocês lembrar bem, esse menino da Foca, uma vez ele caiu. Caiu em desgraça. Sumiu. Por causa do jogo de futebol? Aí depois ele retornou e retornou muito mais forte do que a da vez que ele tinha caído. Então, tipo assim, todo mundo na época... Eu lembro que o pessoal falava assim, cara, esse cara não tem muito o que falar dele porque ele caiu, mas ele voltou. E é difícil. Na internet você cair e voltar. Ah, será se? Ó, tem um monte de gente que faz um monte de besteira aí e volta. Ah, mas grande assim? É grande. Eu não sei citar exemplos agora sob pressão. Mas tem. Não fica sob pressão. Estou sob pressão. Igual fazer conta, não sei, mas... Felipe Neto, no começo ali, ele era um cara que ele falava o que ele pensava. Então ele falava muito palavrão, metia a... Mano, o cara lascava o Lula, o cara lascava o PT. Mano, ele era um desses mesmo. caras. A Globo. Não, a Globo eu não sei. Aham. Mas, então... E, cara, aí ele vai... Tipo assim, a galera que curtia ele era uma galera de uma faixa etária X. E aí depois ele começa a fazer conteúdo pra criança. Por quê? Porque é o que o algoritmo tava falando. Cara, agora é conteúdo pra criança. Minecraft começou a pintar o cabelo, começou aí surgiu o irmão dele também, eles começaram a fazer um monte de coisas, sabe? Tipo, cara, tava na cara que ia pagar a grana, tá ligado? Sim, tudo bem. E aí depois surge o Bolsonaro. O que ele achou ali? Uma oportunidade. E, obviamente, ele ia... O que tava dando mais engajamento no Brasil naquela época? Política. Bolsonaro girou um dinheiro nesse país, hein? Pô, a internet deve muito Pra ao todos os Bolsonaro. Oi? Pra todos os lados. Pra todos os lados. O cara era igual o Trump. O Trump também virou uma grana, hein? Pô, fez o Elon Musk comprar o Twitter por causa dele. Não tô brincando. Eu sou assim, Tô né? brincando. O cara concordando. Aparecia lá, fake news. Fake news. Fake news. Mas eu queria encerrar esse papo aqui todo com uma frase. Pode falar. Posso não concordar com o que você diz, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo. Isso aí. Ele é do Voltaire, essa frase. Voltaire, desculpa. Eu achei que era do Valtim, que morava ali na Gurilândia, mas eu me enganei, desculpa. Olha. E agora, pra fechar, a gente tem o quadro conservador da semana. E essa semana, né, o quadro conservador é da agenda cultural. Aí eu pedi pra Robertinha E eu fiz a lição alguma de dica casa. de série, alguma dica de filme, algum livro. Bom, vou começar com a dica de série, que eu acho muito interessante, Chernobyl, da HBO. É uma série que fala sobre o acidente, a catástrofe que aconteceu. Num país bem conservador, né? Nossa, uma liberdade de expressão que vocês não têm ideia. Mas é sobre a liberdade de expressão que eu peguei mesmo. Por que Chernobyl ficou tão... A situação ficou tão crítica? Um agravante, né? Porque o governo não deixou a informação sair de lá. É. Daquela cúpula de administração de crise que eles tinham. Governo centralizado, né? Centralizou. Então milhares de pessoas morreram com câncer, enfim. Assistam a série, vale muito a pena, mas assistam com essa perspectiva da liberdade de expressão. E vocês vão ver quão destrutivo pode ser um governo quando ele interfere nisso. E quanto ele está colocando a sua vida em risco por conta disso. Porque naquela época falaram que não tinha radiação, que não acontecia nada, que estava tudo sob controle. Mas e hoje? Se acontece em Angra, por exemplo. Nós temos uma usina nuclear aqui no Brasil. Fica em Angra. Se acontece, o governo vai falar rápido? A gente vai ter essa informação? Vale do Paraíba poderia ser atingido pela radiação, gente. É a questão do cinismo do político, né? Porque o político, como ele vive da imagem, ele precisa sempre passar que está tudo bem. E para isso ele precisa montar um personagem cínico. Então tá tudo bem, tá tudo acontecendo, né? Tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Vou defender o Bolsonaro. Em algum momento você viu o Bolsonaro fazer isso? De falar que estava tudo bem quando não estava? Então ele apanhava muito em certas horas que ele dizia que ele não era capaz de fazer aquilo ou aquela situação não tinha como melhorar de maneira rápida. Eu sentia isso, muito isso. Esse ataque feroz contra essa sinceridade. Entendeu? Mas ele não fala tá tudo bem quando tá tudo mal. Tanto é que até mas quando ele tava não tudo maquiava. mal, nesse final de governo aí, que ele parou de falar. Tipo, o que foi ruim. Entendeu? Ou bom, não saberemos só a Mas história dirá. qual que é a outra? Você parou mais, né? Enfim, essa foi a série, o filme. Chernobyl. Eu não sei se vocês já ouviram falar em V de Vingança. Já, opa. V de Vendetta.
Nossa, gente, eu tenho uma letra que é um idioma que eu não domino. Ela escreve, não sabe. Lembrando que ela mesma escreveu, hein? Eu não domino meu idioma. Bom, esse filme, eu não sei qual a vertente dele, me parece, quando eu fui pesquisar sobre há muitos anos atrás, que ele é um filme de tendências comunistas. Independente de ser ou não, vai cair na mesma coisa que Tropa de Elite, que foi feito pra ser de esquerda e acabou tomando um banho e foi pra direita, né? Porque eles queriam colocar os policiais do Tropa de Elite, o BOP, como uma coisa ruim, e a população amou o BOP porque é faca na caveira mesmo. O V de Vingança me pega muito, muito nisso também. Pode ter essa vertente comunista, enfim, vocês assistam do jeito que vocês quiserem, mas a minha indicação é que vocês assistam com uma visão mais conservadora sobre isso e sobre o controle do governo na mente das pessoas. E quando há essa ruptura que a gente estava falando no começo, em algum momento haverá, né? Porque é igual uma panela de pressão. Cara, tá pressionando demais, uma hora vai explodir. Mas você achou que é uma vertente comunista, o V de Vingança? Na verdade, quando você pesquisa sobre ele, né, você vai ver que os diretores são e eles queriam fazer igual Tropa de Elite. O filme inteiro mostra isso. Sim. O filme inteiro mostra que é tipo um ambiente que o governo controla, o governo controla as mídias, as redes sociais, a televisão, o programa que passava até a comida deles. Era racionada. A comida deles era racionada e eles não podiam comer manteiga. A manteiga era só pro chanceler. Pois é. Então, tipo assim... Só que eles fazem uma ligação com... Que doideira. Com fascismo. Olha. Entendeu? Eles estão criticando o fascismo. Só que, fascismo e comunismo... Uma linha muito tênue. Enfim, assistam com a perspectiva... Métodos, né? Assistam com a perspectiva conservadora sobre o tema, principalmente liberdade de expressão. E o livro, lógico, que seria 1984, né? Como nós citamos muito aqui hoje. Do Jorginho? Do Jorginho, lá do SECAP. Prestem atenção quando ele começa a falar sobre o crime pensar. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não terminei de ler 1984 e eu tentei por 3 vezes. Mas o livro é tão forte, tão impactante, que eu começo a passar mal. De verdade, porque é muito o que nós estamos vivendo hoje. E quanto mais você se aprofunda no livro, mais desesperado você fica. Quando você tá um pouco mais... Você começa a ler, você vê, o cara ele é doente, entendeu? O cara é malnutrido, Cara, o clima é uma merda, O cara tem medo de pensar. Porque o governo controla tanto a cabeça deles, tanto desde a hora que acorda, desde a hora que vai dormir, todos os segmentos da vida de uma pessoa só controla. A reprodução, o casamento, você só casa com quem o partido quer. Você só reproduz quando o partido quer. Você só tem relação quando o partido quer. Você só come quando o partido quer. E é uma comida nojenta. O filme sintetiza muito disso, assim, transmite isso em forma de imagem muito fácil. Mas também é um filme muito pesado. E as torturas que são usadas, eu parei na parte da tortura, assim, mostra um grau de conhecimento tão grande sobre aquele indivíduo, porque as torturas são personalizadas para o indivíduo. Pra você ver o grau de conhecimento que eles têm sobre a gente. E como que eles têm um grau de conhecimento tão grande? Vou falar pra vocês que hoje em dia, eles também têm. Esses caras conhecem a gente melhor que nós mesmos. Pra falar bem a verdade. Se alguém fosse te torturar hoje, é muito fácil. Quer pegar um tio coruja, só tá... 3 horas da manhã. Já era. Joelho esquerdo. Esse cara já tem uma informação sua. Viu um cara manco na rua, 3 horas da manhã? Precisa correr. Apesar que eles não sabem o que eu sei fazer, mas... Isso tudo bem. Você sabe usar uma caneta? Mais do que isso. Ó, sobre a série, realmente, uma série muito boa, Chernobyl. Eu conheço. Eu assisti, acho que uns 3 episódios só, não consegui concluir. É uma série longa, assim, em episódios. Acho que tem 1h30, 2 horas cada episódio, mas vale cada segundo que você tá assistindo. Mas realmente, é muito interessante. E o 1984 vai nessa, mas pega bastante na parte do crime pensar. Pra vocês verem como nós estamos sendo condicionados a entrar nesse lance do crime pensar e como a PL das fake news tem muita relação com o Ministério da Verdade. Quando vocês fizerem essa analogia, vocês saem da Matrix. O pessoal tá apelidando de Ministério da Verdade, né? Vocês saem da Matrix. E é bom pra ter referência, cara. Principalmente sobre o Grande Irmão. Fica a dica. Pois é. That's all, folks. E aí, pra fechar, né, a gente não poderia deixar de elucidar as pessoas sobre a visão conservadora, né? Porque muitos dizem que a direita é uma, mas existem várias direitas. Só que ser de direita, por exemplo, liberal ou libertário, pro conservador é ruim. Porque sempre que você tem o Estado como um grande player ali controlando a tua vida, não deixando que você pense, não deixando que você fale, você tem
uma má qualidade de vida, obviamente, né? E você abdica da coisa mais importante que Deus te deu, né? Que é a sua individualidade, né? Você não pode ser considerado um indivíduo se você não tem individualidade. Se você está sendo esmagado pelo Estado, né? Cara, isso aí, cara, você não é mais você, entendeu? Você é só uma engrenagem, você é só um personagem, um NPC. Um NPC. Um NPC. Welcome to Matrix. Então, com isso, fechamos aqui, né? Obrigado. Posso só falar mais uma frase pra Pode ecoar falar. muito forte pra vocês, de um brasileiro, tá? Tá frasista hoje, hein, Robert? Eu sou frasista, né, cara? Pô, eu gosto das frases. A liberdade vale mais que o pão. É do Nelson Rodrigues essa frase. Nelson Rodrigues. E quando você entende o porquê que a Nelson. liberdade... Nelson, ali do Jaraguá. Quando você entende que a liberdade vale mais do que o pão, porque sem a liberdade você não vai conseguir o seu pão, sua vida começa a mudar. A sua perspectiva de mundo muda. Agora pode encerrar, desculpa. Top. Então, agradecendo mais uma vez aqui ao Trend 7, ao estúdio 7 Live, pelo primeiro episódio, né? Do nosso primeiro episódio do Direto da Cidade da Grávida. Agora, né? Em vídeo, no YouTube. Quem diria? Fiquem com Deus e até mais. Falou, pessoal aí. Falou. Tchau, pessoal.